Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos juntos na mesma fé, meditando nessa palavra que nos cura, que nos enche, que nos transforma, que nos liberta. Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus. E eu me sinto sempre um privilegiado de ter a sua companhia aqui todos os dias. Então, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus e louvar a Deus por esse momento. Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos, pelas bênçãos, pelas vitórias. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem suprido todas as nossas necessidades. Nós queremos declarar que te amamos e que nós não vivemos sem a tua presença. Fala com essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que o Senhor venha impactá-la de uma forma poderosa. Que o Senhor abençoe essa pessoa, continue abençoando os colaboradores, patrocinadores, inscritos, membros, tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra na internet. Prospera o trabalho dessas pessoas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Que bom poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor Jesus, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, não tem problema. Você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas, que sempre vai ter uma palavra poderosa para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, versículo 20, diz assim: Vós, filhos, obedecei a vossos pais em tudo, porque isto agrada ao Senhor. Pai, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Você vê que o autor, ele alcança os dois lados, né? Ele alcança tanto o lado do pai, como ele alcança o lado do filho. Porque aí quando a gente fala do filho, o pai fala, tá vendo? Tem que honrar, tem que obedecer. Aí quando a gente fala do pai, o filho fala, tá vendo? Ó, você também tem sua parte. Na verdade, tudo nessa vida, nós temos a nossa função. Nós temos a nossa parte, né? Eu li aqui o versículo que fala sobre pai e fala sobre filho. Mas se você ler os versículos anteriores, vai falar sobre marido, vai falar sobre mulher. Os posteriores falam sobre servo, né? E ele fala da função do homem, da função da mulher, né? A mulher que deve se sujeitar ao marido, e o marido que deve amar a mulher, né? E não a irritar. Tá no texto, tá na Bíblia aqui, ó. A gente fala assim, às vezes o povo não acredita, né? Colossenses 3,19: Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não irriteis contra elas. Ou seja, não irrita a mulher. E o versículo 18 diz: Vós, mulheres, estáis sujeitos a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. É interessante a cobrança, né, que Deus faz para o homem, a cobrança que Deus faz para a mulher, né? Eu não quero nem tanto falar nisso, eu posso deixar isso para outro vídeo, mas você vê que são funções diferentes, com medidas diferentes, mas os dois são extremamente difíceis. Em relação à mulher, Deus fala, ó, se submeta ao marido, seja sujeita ao marido, né? Porque isso é desde o Éden, né? Quando a mulher peca, Deus estabeleceu lá no Éden, após o pecado de Eva, teve uma maldição sobre Adão e uma maldição sobre Eva, né? Eva, o que Deus falou? Multiplicarei as dores de parto e o seu desejo vai ser do seu marido. E Adão, Deus falou que ele iria viver do suor do seu rosto, né? Então, ao contrário do que se pensa, trabalho em vez de ser bênção, a Bíblia reflete ele como se fosse fruto da maldição. Não trabalha em si fazer alguma coisa, não é isso. Mas até então Adão, ele não precisava plantar na terra, mas a partir do pecado, Deus falou com Adão que ele viveria do suor do seu rosto. Então, cada um tem uma função, cada um tem a sua importância, né? E na minha concepção, a cobrança do homem é muito maior do que a da mulher, né? Porque a Bíblia manda o homem amar a mulher da mesma forma que Cristo ama a igreja, né? É um desafio muito grande, porque Cristo deu a vida pela igreja, sabe? Então o homem tem que ser aquele que dá a vida pela sua mulher, né?
A Bíblia, pelo menos, incentiva dessa forma. A mulher precisa se sentir amada. Às vezes a gente vê alguns homens dizendo, não, porque você tem que se submeter, você tem que ser sujeita a mim e tal, tal. Eu sei que a palavra fala sobre a mulher se submeter e estar sujeita ao homem. Mas quando uma mulher se sente amada, quando o homem ele a ama, quando o homem faz a mulher se sentir segura, protegida, ela automaticamente se submete, ela automaticamente ela se sujeita, sabe? Ela decide isso, né? Mas quando o homem também faz o seu papel. O problema é que hoje a gente vê tudo descontrolado, cada um fazendo uma coisa, a mulher fazendo uma coisa, o homem fazendo outra, né? Homens agindo como mulheres no casamento, mulheres agindo como homem no casamento, homem tomando postura de mulher, mulher tomando postura de homem, e homem no polo feminino, mulher no polo masculino, e a gente vê essa troca de valores que lá na frente é um prejuízo muito grande psicológico para o homem, como também para a mulher, porque cada um tem uma natureza, cada um tem um universo que, querendo ou não, você é cobrado pela sua própria natureza, né? Tem coisas que, por exemplo, eu sendo homem, se eu não fizer, ninguém precisa dizer nada, eu me sinto cobrado por ser homem, eu preciso assumir determinadas funções por ser homem. Ninguém precisa cobrar ou dizer você tem que fazer, mas é algo que está implícito, faz parte da minha natureza, das características minhas masculinas. Então, da mesma forma, mulher que tem características peculiares. Bom, mas os versículos que eu queria realmente falar é o versículo de filho e de pai, que o texto fala, do versículo 20, que os filhos devem obedecer a vossos pais em tudo. Olha isso, não é obedecer uma parte aos pais, é obedecer aos pais em tudo. E perceba, a Bíblia nunca fala assim, ó, obedeça o pai que é bom, obedeça o pai que é legal, honre o pai que é maneiro, honre o pai que é bom. Não, não. A Bíblia fala, honre seu pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Aí Colossenses diz, obedeça os seus pais em tudo. Não é se o pai é bom, se o pai é legal, se o pai é ruim, é obedecer, sabe? É obedecer, é o princípio. Qual é o princípio? Obediência. Obediência para que você goze desse fruto dela, que o fruto da obediência vai ser trazer a bênção sobre a sua família, né? Trazer longa vida sobre você. Porque aquele que honra pai e mãe se prolonga os seus dias na terra, é o que a Bíblia fala. Então, talvez você não tenha pais tão legais, talvez você passe por um processo. Eu sei que tem pessoas que tiveram dificuldade na sua infância, cresceram sem mãe, sem pai. O pai, de repente, não foi uma ótima figura, não foi um bom pai, né? Mas você precisa honrar o princípio da palavra, né? Alguém criou você quando você não tinha condições de se criar. Alguém te deu comida quando você não tinha condições de sair para trabalhar. Alguém te deu, sabe, higiene, alguém limpou você, alguém te ajudou quando você não tinha a independência que você tem hoje. E você precisa honrar isso, sabe? Levar como um princípio para a sua vida de honra. E lá na frente você vai colher tudo o que você está plantando. Da mesma forma que é uma exigência com os pais. Os filhos devem honrar os pais e os pais não devem irritar os seus filhos, sabe? O pai também não deve provocar a ira dos seus filhos. O pai também não deve ser aquele que vai criar contenda no lar. Pelo contrário, ele tem que ser alguém que venha amar, proteger e não semear ódio, não semear contenda e não semear irritação, né? A gente sabe que tem pais que ficam o tempo todo irritando, provocando, sabe, sentimentos de sofrimento, fazendo desigualdade entre um filho e o outro, né? Criando essas divisões dentro do lar. Igual, por exemplo, na minha concepção, Jacó teve parcela de culpa para José ser lançado no buraco. Jacó teve parcela de culpa para José ser vendido no Egito, sabe? Isso aqui é minha opinião. É claro que Deus estava na vida de José, Deus tinha um propósito, Deus já tinha dado um sonho para José, essa promessa tinha que se cumprir. Eu sei que tudo isso fazia parte do projeto de Deus. Contudo, Jacó tem sua parcela de culpa,
Por que Jacó tem parcela de culpa? Jacó que é pai de José. Porque Jacó amava mais a José do que os seus outros filhos. E a questão não é só amar. Porque às vezes tem pai que ama e não fica fazendo desigualdade no amor. Tem pai que ama e sabe, ele consegue fazer a balança. Agora, tem outros pais que são como Jacó. Amam e demonstram que amam, né? É possível, de repente, você amar mais um filho do que o outro, mas você não demonstrar isso para os seus filhos. Você trata todos por igual. É possível, existe no teu coração, poxa, meu coração é mais desse, né? Porque esse aqui vem mais até mim e tal. E é possível você viver assim, porém você não pode deixar criar essa desigualdade dentro do teu lar. Por isso que eu digo que Jacó, ele teve parcela de culpa. Jacó fez uma túnica de várias cores para José. E os irmãos ficaram com inveja da túnica. Tanto ficaram, que você lembra do texto que eles rasgaram a túnica de José, levaram para Jacó, manchada de sangue, falando que José tinha sido pego por uma besta fera, tal. O próprio pai também fez crescer esse ódio entre os irmãos. Enquanto os irmãos de José tinham uma outra função, José fazia uma função uma função que não tinha tanta carga, que não tinha tanto peso. Enquanto os irmãos estavam lá dando duro, José estava fazendo o quê? Estava observando os irmãos, levando notícia para o pai. Entende? Então você, como pai, você tem que agir com igualdade com seus filhos. Você não pode semear contenda dentro do seu lar. Sabe? Você não pode irritar os seus filhos. Você não pode semear o ódio. Você tem que ser o pai que protege, que guarda, que ama, que abraça, para que essa família esteja selada e não haja espaço para o inimigo entrar ou tocar em alguém. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra nos direciona, a Tua palavra nos conduz, a Tua palavra nos orienta. E aqui tem pessoas que ouviram essa mensagem. Pessoas que precisam do Teu Espírito. Aqui tem pessoas, Senhor, que precisam praticarem a palavra que ouviram. Eu te peço, dá força, dá ânimo, dá estrutura. Que o Senhor abençoe a vida dela e que ela tenha um dia extraordinário da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda que tem muita gente que precisa ouvir a voz de Deus, então clica aqui embaixo nessa setinha torta do YouTube, manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um parente, manda para todo mundo, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu. E se você quiser se tornar membro aqui no canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro aqui no meu canal do YouTube, você tem direito a um conteúdo exclusivo, vai ter prioridade de resposta nas lives que nós temos feito mais ou menos aos domingos. Na hora que você comenta aqui embaixo aparece o selozinho de membro que mostra que você está ajudando o canal e, acima de tudo, você nos ajuda a continuar pregando a palavra aqui na internet, tá certo? Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta do seu ministério. O Mente Paz tem sido uma bênção para a minha vida e eu queria muito ser grato. Como é que eu faço para deixar uma semente? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima, nossa chave Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, com amor, faça isso porque você entende que a palavra de Deus é relevante e precisa ser pregada nos 4 cantos da terra, tá bom? Deus te abençoe, te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã com a palavra poderosa para o teu coração e fica com essa palavra para sua alma. Você que é filho, honre o seu pai em tudo. Não é só o pai que é bom, não é só o pai que é maneiro. Se o pai for mal, honre os princípios da palavra. Porque lá na frente você vai colher também aquilo que você plantou. E você que é pai, não fique irritando o seu filho. Não promove ódio, contenda, desigualdade dentro do seu lar. Seja um instrumento de bênção. Seja um protetor dentro da sua casa. Deus te abençoe. Até amanhã.